Vamos continuar aqui. Já fiquei aqui embaixo até para nem atrapalhar. Então, ele apresenta o laudo. A CP, ela vai ser feita sem que seja ouvida a outra parte. Então, você, enquanto a empresa devedora, vai ser pego, como eu disse, surpresa. Mas essa é a ideia mesmo, para que você não faça a maquiagem da empresa. E sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade do juiz determinar a realização de diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta pode frustrar o seu objetivo, né? Aquilo que eu estava dizendo a vocês. A ideia aqui mesmo é de a pessoa ser pega, da empresa ser pega de surpresa, para que efetivamente se verifique se ela tem condições de prosperar na RJ. Então, vê só. Deixa eu pegar aqui. Então, no final das contas, aqui você tem, deixa eu voltar para cá, após a distribuição do pedido, tá? Então, em termos procedimentares, foi apresentada a petição inicial, normal aqui da empresa, o beabá, que a gente viu. Então, o que o juiz vai fazer? Ele pode... Gente, aqui para nós. Eu acho que isso daqui vai se tornar regra, tá? Eu acho que isso daqui vai sempre acontecer, porque no final das contas, o juiz não tem nada a perder e vai se tornar regra. Mas, para efeito de prova, a gente tem sempre que memorizar que é uma coisa opcional. Então, o juiz determina a constatação prévia, nomeia o perito e ele precisa apresentar, então, um relatório. Esse relatório, já dissemos os aspectos que ele vai tratar, os dois aspectos, e ele não vai entrar no mérito, ele não pode entrar no mérito, e ele apresenta esse relatório num prazo de 5 dias. E essa constatação vai ser feita sem que seja ouvida outra parte. Isso aqui já tínhamos falado. Deixa eu ficar sem aparecer aqui para aparecer o artigo todo para vocês. Aí, o devedor vai ser intimado do resultado da CP concomitantemente à sua intimação da decisão que deferia ou indeferia o processamento da RJ, ou que determinar a emenda da inicial e poderá impugná-la mediante interposição de recurso cabível. Então, vê só. Ele vai ser intimado quando já tiver o resultado. Ele vai ser intimado daquela decisão que vimos lá do artigo 52, quando o juiz defere ou indefere o processamento da RJ. Então, tá aqui, no final das contas, quando o juiz ele já está com o relatório em mãos, o devedor aqui, né, quando o juiz der o seu despacho do deferimento do processamento, do indeferimento do processamento, ou do deferimento do processamento, ou do indeferimento do processamento, ou da inicial, ou da emenda inicial, deixa eu dizer de novo, quando o juiz der o despacho, ou do deferimento do processamento, ou do indeferimento do processamento, ou da emenda inicial, ele já intima o devedor sobre esse relatório. Lembrando, gente, que esse processamento da RJ, como vimos lá nos termos do artigo 52, não é sobre o mérito, né? Só para dizer se inicial tá ok ou não. Então, ele é intimado. Ele é intimado da decisão que deferia ou indeferia aqui nesse momento e ele pode impugná-la mediante interposição de recurso cabível. A constatação prévia consistirá objetivamente, na verdade, esse parágrafo 5º ele acabou ficando um pouco redundante, consistirá objetivamente da verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da RJ baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Então, gente, presta atenção nisso daqui. A gente precisa entender isso daqui bem direitinho, tá? Vem para cá. Como eu disse a vocês, essa recomendação aqui, ela basicamente foi repetida ipsiliter lá para o Instituto da Constatação Prévia. Agora, teve uma coisa que a legislação tirou. Teve uma coisa que o legislador ele não aceitou. E, na minha visão, foi bem colocada essa mudança que fez o legislador. O artigo 5º ele dizia, na recomendação, não preenchidos os requisitos legais, o magistrado ele poderia indeferir a inicial sem convolução de falência. Isso na recomendação da CP, tá? Tudo bem. Ele não convolaria em falência, porque via de regra, como a gente viu, indeferida a RJ, o juiz convola em falência. Tudo bem, ele não convolaria em falência, massa, mas ele não iria deferir a recuperação judicial. Então, no final das contas, pela recomendação do CNJ, a CP influenciaria no mérito da RJ. E a legislação disse que não. A legislação disse quais são as funções da CP
E, nesse caso, está vedado o indeferimento do processamento da RJ por causa dela, tá? Professora, mas aqui a gente falou na possibilidade do juiz indeferir o processamento, pelos termos que vimos lá na própria lei. Pelos termos de não cumprir a inicial os requisitos do artigo 48, pelos termos da inicial não ter nenhuma da documentação do artigo 51. Em resumo, gente, a CP, ela não pode definir, ela não pode ser o elemento definidor se o juiz vai entrar no mérito. Ela pode ser o elemento definidor para a recuperação judicial seguir adiante, porque realmente se verifica que ela tem condições de ir. Mas ela não pode servir como motivo para o juiz indeferir a RJ, mesmo sem comparação em falência. Não pode, tá? Nesse momento, como eu disse a vocês, nesse aspecto, eu acho que a legislação se posicionou de uma maneira bastante prudente. Afinal, ele estaria fazendo as vezes do juiz. Continuando para a gente encerrando essa parte de CP. Caso a CP detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de RJ, o juiz poderá indeferir inicial sem prejuízo de oficiar o Ministério Público para a tomada das providências criminais. Aqui já é uma outra situação. Aqui nós falamos da regra, aqui eu tenho uma situação completamente excepcional. Porque aqui, gente, eu tenho uma situação onde a CP determina que está havendo utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial. Então, aqui é problema, porque aqui eu tenho crime. Então, nesse caso, e somente nesse caso, mas porque há um cometimento de crime, aí também, como eu disse, eu acho acertada a previsão da lei, o juiz ele pode indeferir inicial e ainda oficiar o Ministério Público para tomar as providências criminais eventualmente cabíveis. Como eu já disse a vocês, normalmente é uma parte que a gente não costuma lidar, a parte de crimes falimentares, mas eu também já indiquei a vocês por várias vezes que vocês verificassem ao final da legislação todos os aspectos das disposições penais e disposições processuais penais. E muitas vezes a RJ ela é utilizada com sentido de ludibriar credores. Ela é utilizada para que a empresa ganhe tempo. Ela é utilizada para que a empresa possa dilapidar até o seu patrimônio. Ela é utilizada para que a empresa simplesmente goze do stay. Então, por isso, se o constatador verificar isso, vai ser oficiado o MP para que tome as providências penais cabíveis. Parágrafo 7º, e aí termina a história da CP. Caso a CP demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa aos autos com urgência ao juiz competente. Esse parágrafo 7º, eu achei ele bem redigido e achei que ele pode ajudar a gente a resolver um dos principais gargalos da nossa lei de recuperação e falência, principalmente em termos de falência, né? Mas aqui em recuperação também, porque na recuperação a pessoa, o advogado da recuperanda, da entrada no juízo errado, no juízo incompetente, acho que isso daqui vai ser muito difícil, né? Porque minha intenção é que a empresa, que é minha cliente, efetivamente se recupere. A coisa do juízo competente, ele ganha muito relevo na parte de falência, porque é o credor que está pedindo a falência via de regra. Mas aqui, de toda maneira, o legislador disse, se ela demonstrar que o principal estabelecimento não é naquela área de competência, esse juiz deverá determinar então aqui os autos ao juiz competente. Aqui o artigo é bem situado, eu acho, a intenção do artigo ela é boa, mas também não vejo muito como é que isso vai acontecer na prática, eu mesma, enquanto advogada, não saber qual é o foro competente da empresa que eu estou representando. Acho que eu estou meio desinformada, né, gente? Gente, vejam, nesse momento aqui que eu estou gravando para vocês, a gente ainda tem pouco tempo de maturação da 14112, sabe? A gente sabe que o mundo do direito é um pouco diferente do mundo real, o tempo que se passa no mundo real, né, rápido e tal, não é o mundo do direito. A gente precisa de certos instrumentos, a gente precisa verificar se vão ser instrumentos positivos ou negativos, se vão realmente repercutir aquelas consequências que foram desejadas pelo legislador. É diferente de eu chegar aqui para você para falar do plano especial e eu poder chegar aqui, ó, do alto do que eu já estudei, que foi uma coisinha ou outra já aí pela vida, eu posso chegar e criticar o legislador, eu acho que eu já posso fazer esse tipo de coisa. Mas a gente tem anos da 11.101 de 2005, o que não é o caso da 14.112. Então, de repente, aqui eu tenho uma inclinação um pouco mais para alguns aspectos negativos da CP, mas a própria experiência dos processos no dia a dia me mostra que não, que de fato uma das suas principais funções da CP é fazer com que
processos que não tinham razão de ser não abarrotem ainda mais o Poder Judiciário, não atravanquem ainda mais a vida dos credores. Talvez seja um bom instituto a ver, né? A ver, porque eu acho que a gente ainda tem muito pouco tempo. E aqui, como eu disse a vocês, a medida é positiva ou negativa. Esse juízo de valor, esse aqui eu vou deixar em interrogação, vocês vão fazer sozinhos. Coloquei aqui pontos favoráveis, e aqui eu coloquei um texto do conjunto. A eficácia da aplicação da CP, que motivou o legislador a prevê-la na forma da LRE, se demonstra através de dados numéricos. Isso, pois, junto às várias especializadas de São Paulo, como eu disse a vocês, elas já vinham praticando, mesmo assim, em previsão legal, notou-se que, isso é interessante, tá, gente? Aqui é um ponto que a gente mostra a você, um ponto matemático, né? Matemática não tem emoção, matemática tem aqui realmente o número. Sem a constatação prévia, a taxa de deferimento da RJ foi de 63,3 processos, tá? 63,3%, 521 processos e 36,4% de indeferimento. Já com sua utilização, a taxa de deferimento dos processos subiu para 81,7% e a de indeferimento caiu para 18,3%. Segundo a segunda fase do Observatório de Insolvência da Associação Brasileira de Jurimetria. Então, os primeiros dados que temos, como eu disse a vocês, né, que já vêm sendo aplicados há um certo tempo pelo Foro de São Paulo especificamente, mostram a gente que a gente tem um bom resultado. Numericamente falando, a gente tem mais deferimento de RJ, mas precisaria disso tudo? Como eu disse, talvez, de repente, com a reestruturação dessas varas, com a conscientização até muitas vezes maior por parte dos servidores, por parte do que poderia ser feito, talvez resolvesse. Aquilo que eu comentei com vocês lá no começo. Porque os próprios juízes fazem pressão no CNJ para que as varas de falência e recuperação elas voltem para o país inteiro, varas especializadas por coisas como essas, que são realmente detalhes do processo, que no momento que você está ali com aquele processo no meio de uma vara civil que lida com uso capião, reintegração, manutenção de posse, ação de indenização, briga de vizinho, o que for, não se tem como se fazer um trabalho desse, entende? Então, talvez se a gente não precisasse ter um instituto desse, se nós voltássemos com varas específicas e fizéssemos treinamentos suficientes de servidores para isso daqui, tá? Então, esse é um aspecto, gente, um aspecto de pontos. Esse texto, ele está aqui no Conjur, esse texto, ele é da lei, né, ele é 24 de janeiro de 2021, assim que a lei entra em vigor, que eles já comentam a situação fática que existia em São Paulo. E como a gente não pode deixar de falar dele, né? A gente tem que falar de Fábio Ulloa. Eu acho que, quer você goste ou não da leitura de Fábio Ulloa, quer você concorde ou não com o que ele diz, mas ele é a maior autoridade brasileira viva sobre o direito empresarial. Então, não tem como lidar com nenhum curso com direito empresarial nesse país, de norte a sul, de leste a oeste, onde for, sem falar de Fábio Ulloa com ele. Fábio Ulloa, gente, nesse livro dele, eu acho excelente esse livro aqui, Comentários à Lei de Falência e Recuperação de Empresas, é onde ele pega cada um dos artigos da lei e vai comentando. Ele faz uma crítica ferrenhíssima, certo? Ao Instituto da CP. Eu sei que essa palavra ferrenhíssima não existe, não, mas foi só para dar realmente a ênfase. Ele faz uma crítica muito grande à constatação prévia. Eu não ia copiar aqui o texto inteiro, não ia ficar lendo o texto para vocês, mas eu coloquei aqui 3 aspectos que embasam a ideia de Fábio Ulloa. Quando ele diz, olha, você vai aumentar a duração da fase postulatória, tá? Você vai fazer demorar mais. Ah, professora, mas o prazo é de 5 dias. A gente sabe que não é exatamente assim, gente. A gente sabe que não é exatamente assim, né? O juiz ainda vai ter que nomear o constatador prévio, o constatador prévio vai ter que apresentar relatório, depois do relatório você vai intimar a parte, e não necessariamente, o que é que vai acontecer? Não necessariamente esse prazo de 5 dias vai ser observado, tá? Trará mais custos à recuperanda. Esse daqui é um aspecto, sem dúvida, porque irá onerar a recuperanda, analisando só do ponto de vista da recuperanda, que já está numa situação financeira ruim, difícil, já está numa situação financeira difícil, ruim, difícil, ficou pior ainda, né? E esse daqui, essa crítica aqui, eu acho uma acusação meio grave. Tá? Mas vou só replicar aqui. Ele diz o seguinte: muitas vezes pode ser que o constatador prévio diga que a recuperação tem razão de ser só porque ele está com intenção de ser nomeado AJ futuramente, né?
Então, pode ser, ele diz até que ponto a gente vai confiar nesse laudo do constatador prévio. E se esse constatador prévio tiver somente dizendo que a recuperação tem razão de ser, que a recuperação ela pode seguir adiante, quando na verdade não tem, mas ele quer ser simplesmente a Jota. Ele está fazendo isso com esse sentido de ser nomeada a Jota no futuro. Bom, mas também a gente não pode atravancar a lei por achar que pessoas vão ter finalidades aí maléficas em relação a ela, tá bom? Então, sobre esse instituto, tira a tua conclusão e depois a gente conversa. Um abraço.